Olá, meu nome é Maurício Santana, sou aluno do curso de Automação Industrial do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. Esse vídeo compõe a fase final de um trabalho proposto pelo professor de Eletrônica Digital 2, Derg Almeida. O trabalho consiste na criação de um contador síncrono crescente de 0 a 9, com intervalos de 1 segundo, e acionamento de relé no final da contagem. Ele deve conter também um reset via circuito RC e outro externo. A princípio devemos fazer o preenchimento da tabela verdade ou de estados contendo os pontos de onde estamos e para onde vamos. No caso dos estados atuais, devemos listá-los em ordem crescente e os estados seguintes de acordo com a nossa necessidade. Nesse caso, por exemplo, iremos de 0 a 9. Então, a partir do 10, todos os estados seguintes serão direcionados para o início, caso eles acontecessem. Essas sequências serão os dados que usaremos para preencher a tabela de entrada com as 4 mudanças de estado usadas para gerar o código de cada JK. Essas mudanças são o caso de 0 para 0, 0x, o caso de 0 para 1, 1x, o caso de 1 para 0, x1, e o caso de 1 para 1, x0. Na etapa seguinte, adicionaremos os dados de cada entrada no mapa de Carnot, para termos assim a equação simplificada de cada entrada. Em seguida, faremos grupos de 1 e x, que podem ser de 2, 4, 8 ou 16. Lembrando que não podemos usar só o x. Nesse último caso também, o grupo é de 16 e formado por 1 e x. Faremos então a ligação direta com o VCC. Mas caso ele fosse composto por x e 0, ligaríamos ao terra. Etapas e componentes do circuito. Gerador de onda quadrada com CINE 555 configurado no modo estável. O circuito integrado 555 é muito utilizado em uma variedade de aplicações, como temporizador ou oscilador. Ele possui 3 modos de operação, que são eles o modo monoestável, onde ele funciona como um disparador, o modo estável, que é o que vamos usar, onde ele opera como oscilador, e o modo biestável, onde ele opera como um flip-flop. Para obtermos a saída que precisamos, que no caso é de 1 Hz, utilizaremos a seguinte equação. T1 mais T2 é igual a 0,693 vezes C1 vezes R1 mais 2R2, onde T1 mais T2 é o tempo de um ciclo, sendo T1 o tempo de carga de C1 e T2 o tempo de descarga de C1. C1 nesse caso é o capacitor escolhido para o circuito, R1 o resistor escolhido para o circuito e R2 a resistência a ser encontrada. Só lembrando que um ciclo parte do tempo é ligada e a outra parte é desligada. Ou seja, C1 com carga e C1 sem carga. Devemos então dividir por 2 a resistência encontrada. Nessa etapa do circuito, utilizaremos os seguintes componentes. Um CINE 555, como já foi citado, um resistor de 1 kΩ, um resistor de 68 kΩ, um capacitor de 10 microfarads, e um capacitor de 1 nanofarad. Circuito RC. O circuito RC é composto por um resistor e um capacitor, ligados em série, sendo que o capacitor é associado em paralelo a uma chave seletora. O circuito RC, nesse caso, terá a função de fazer o reset automático do nosso circuito. Para a construção dele, utilizaremos os seguintes componentes. Um resistor de 10 kΩ, um capacitor de 10 microfarads e uma chave seletora. Na parte do contador decimal, usaremos o CI4518, que é um contador síncrono BCD, duplo de 4 bits, com mudanças de estados que podem ser feitas tanto com a borda de subida quanto com a de descida. Na parte do decodificador BCD, utilizaremos o CI7447, que é um conversor BCD de 7 segmentos, com saídas ativas baixas para acionar display do tipo anodo comum. Os displays de 7 segmentos são formados por um conjunto de 7 LEDs que funcionam de forma independente,
mas pode ser usado de maneira combinatória a fim de representar os números e algumas letras. Junto com o display, que basicamente servirá para a gente ver a contagem, também usaremos 7 resistores de 220 ohms. Nessa etapa faremos a pausa do contador utilizando o CI 7400. O CI 7400 contém 4 portas NAND de 2 entradas. Cada porta usa 2 pinos para entrada e 1 pino para saída. Utilizaremos também um relé. O relé é um interruptor eletromecânico, onde a movimentação física do seu interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espirais da bobina do relé. Ela cria então um campo magnético, que por sua vez atrai a alavanca que é responsável pela mudança de estado dos contatos. Nessa etapa então usaremos os seguintes componentes: um CI 7400, um relé 5 volts, um diodo de silício, um transistor e um resistor de 1 kΩ, também um LED, somente para a visualização do acionamento do relé. Temos aqui então um circuito montado no simulador ISIS Proteus para a gente entender basicamente como será o funcionamento do circuito. Nessa primeira parte aqui temos o gerador de onda quadrada com CI 555 já devidamente configurado para que gere a nossa onda de 1 Hz. A onda então é enviada para o contador gera a nossa saída em binário, que a gente vai poder visualizar aqui. Essa saída então é enviada para o decodificador, que por sua vez envia para o display, onde a gente vai poder visualizar a contagem em decimal. Nossa contagem então é de 0 a 9, ela deve parar em 9, em seguida acionar o relé. Como que isso vai ocorrer então? Quando aqui atingir o dígito 9, nós teremos na saída binária 1001. Então essa porta NAND pegará primeiro, onde tem o nível alto 1, valor 1, e pegará esse último aqui que também tem um valor 1, nível alto. Ela então transformará esses dois níveis invertendo para nível baixo, onde teremos 0. Esse nível baixo é enviado para a porta Enable, que será mantido no nível baixo, o que vai fazer com que ele trave no 9, o nosso contador. Ao mesmo tempo também esse nível baixo será enviado para essa porta NOT, que vai inverter para o nível alto, ativando aqui o nosso relé. O relé por sua vez vai acionar o LED, que basicamente vai servir só para a gente visualizar que ele de fato foi ativado. Só um detalhe que, a fim de reduzir o circuito, e também pelo fato de que quando a gente usar o CI 7400 vai ficar algumas portas ainda sem uso, então ao invés da gente usar um CI NOT 7404 como está aqui, a gente vai fazer essa porta NOT usando o CI 7400, basicamente dando um curto na entrada. Bom, como isso tudo vai ser acionado? Aqui através do nosso circuito RC. O reset vai ser feito através dele também, mas pode ser feito aqui pelo botão de reset em qualquer parte da contagem. Esse botão reset, então, a gente utilizou aqui o esquema de pull-up para que ele ativasse aqui. Esse mesmo resistor que foi usado para o esquema do pull-up será usado também no circuito RC, então a gente já diminui também aqui o uso de um resistor para o circuito final. Então vamos dar uma olhada aqui no funcionamento dele, como será. Já está ativado, ele vai ser acionado aqui quando a gente abrir a chave, então, e aqui nosso gerador de onda já começa a enviar aqui os pulsos de clock. Pronto. A contagem então chegou ao final, 9. Devidamente travado aqui, foi invertido, 1 e 1. Nível baixo 0. Foi enviado para cá para o Enable. Manteve nesse 0, o que fez com que parasse o contador.
Aqui então essa mesma saída foi invertida, ativando aqui o nosso relé. A gente pode então resetar a qualquer momento. E caso a gente volte aqui a usar a nossa chave, ele volta para o início também, fazendo um reset, e continua a contagem. Com a diferença de que ele vai ficar parado até que a gente ative novamente. O contrário do reset aqui, que a gente reseta, porém ele volta sozinho a contar. Temos aqui então o nosso circuito já montado. Aqui nós temos o CI 555, que é o nosso gerador de pulso, nosso CI 7400, nosso contador 4518 e o decodificador 7447. Aqui nosso display somente para visualizar a contagem. Aqui nós teremos o reset manual, nossa chave aqui para ligar e desligar. Aqui também vai fazer o reset quando a gente desligar. Aqui então nós temos também o relé. Ao final da contagem então vai ser parado o contador e acionado o relé. A gente tem um LED aqui somente para visualizar que ele de fato foi acionado. Então vamos dar início aqui no contador. Travado, relé ativado, a gente pode fazer o reset a qualquer momento, se necessário. Vou finalizar aqui então, o contador volta novamente para o início. Podemos continuar também aqui.